Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje não é segunda-feira. Iremos agora dar início ao assunto da segunda unidade, não é isso? Então, nós vamos revisar um assunto que tia Raquel já deu em relação à segunda unidade, tá certo? Que são os substantivos próprios, comuns e coletivo, não é? Que foi um assunto que eu já dei a vocês, tá certo? E nós vamos revisar para fazer novamente outras atividades, tá certo? Então, você vai pegar o seu livro de português, tá? Na página 80, tá certo? Vamos lá? Te espera, tá bom? Ok, vamos lá. Substantivo próprio, comum e coletivo, certo? Vamos revisar esse conteúdo que eu já dei a vocês, ok? Os substantivos próprios, não é? Eu falei para vocês que se usa muito quando é letra maiúscula no início de frases, tá? Nome de pessoas, Rodolfo, Maria, Luciana, não é? São todos nomes próprios. Então, nome de pessoas se escreve com letra maiúscula, não é? Então, quando você vai escrever, não é? Rodolfo. Então, o Rodolfo tem que ser o R maiúsculo, não é? Eu não posso escrever Rodolfo com esse R minúsculo, não é verdade? Então, o substantivo próprio também, a gente se usa em nome de lojas, lojas famosas, Riachuelo, famosas, não é? Riachuelo, CIA, deixa eu ver também, outra loja, vitragem, né? Então, nome de endereços, de ruas, avenidas, não é? De hospitais, uma clínica. Então, tudo isso é referente aos substantivos próprios, ok? Então, os substantivos podem ser próprios e também pode ser comum, né? Como o nome já diz. Quando designam seres da mesma espécie de modo particular, não é? Nós usamos o substantivo próprio. Quando são comuns e quando designa seres, né, que são da mesma espécie, mas de modo genérico, então aí já é comum. Exemplo, vamos ter aqui, você vai à farmácia, você vai comprar um medicamento que tem vários medicamentos, muitos, né? Da mesma espécie. Então, isso é uma coisa genérica, não é? Uma coisa única. Como esse aqui, esse texto que eu já li para vocês, não é? Em outro vídeo, em aula, certo? Que fala sobre João de Barro, que é um pássaro, não é isso? Então, tem falando assim, eu sou um pássaro chamado João. João, oleiro de profissão, gosto de barro, trabalho com ele, componho com ele, construo com ele, e a ele me agarro. Eu sou o pássaro João de Barro. Então tem assim, e todos me chamam de João, João, oleiro da profissão. Se quiser eu faço um palhaço de barro. Ou se preferir, se quiser conduzir, eu farei um carro. E farei um palhaço, farei um carro. Mas, como tudo que eu faço, de barro. De barro para o menino, um palhaço ou carro. E assino João de Barro. Então, João é o nome de um pássaro específico da história que nós lemos aqui. Então, por isso que o seu nome é escrito com letra maiúscula, certo? Mas o João daqui, desse texto de Barro, se refere a qualquer pássaro dessa espécie. Por isso, seu nome é escrito com letra minúscula. Ok, gente?
Então, tá aí a revisão, né, que tia Raquel está passando para vocês, sobre o substantivo próprio e sobre o substantivo comum. Temos agora os substantivos coletivos, né, na página 81. Então, vejam só, coletivo é um substantivo, certo, que mesmo no singular, certo, ele designa um conjunto de seres da mesma espécie. Exemplo, se eu falo álbum, eu estou falando fotografias, certo? Se eu falo alcateia, certo? Eu falo lobos e feras. Se eu falo alfabeto, eu estou falando de letras. E se eu falo arquipélago, eu estou falando de ilha. E se eu falo biblioteca, estou falando de livros. Vamos dar outro exemplo. Se eu falo de cafezal, eu estou falando de pés de café. Se eu falo constelação, eu estou falando de estrelas. E se eu falo de discoteca, estou falando de discos. E se eu falo de exército, estou falando de soldados. E se eu falo de fauna, estou falando de animais de uma região. E se eu falo de tribo, estou falando de indígenas, pessoas, certo? E falar sobre indígenas, né? Hoje nós comemoramos o Dia do Índio, não é? 19 de abril. Parabéns, tá certo? Então, vamos lá. Turma. Se eu falo turma, estou falando de alunos, trabalhadores, certo? Então, aqui tem alguns substantivos coletivos que depois, com calma, você pode ler em seu livro, certo? Aí, você vai responder a atividade deste assunto, tá? Na página 86, tá? Aí vai ser de classe, tá? Classe. Página 86, 87, página 88 e página 89 de classe. Já o de casa, vocês irão responder na página 91, na página 92 e na página 93, tá? Aí nessas páginas de casa é trabalhando ortografia, tá? Você vai trabalhar o G com E, o G com I, certo? O J com E e o J com I, ok? Então, aqui, né, está dado, né, e revisado os conteúdos substantivo próprio, comum e coletivo, tá certo, meus amores? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!